Bom dia. Bom dia. Como o tema já foi anunciado, né? E de fato o tema a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre não é fake news. A gente vive numa realidade onde muitas mentiras são levantadas no meio de verdades, né? Colocado algo que é completamente mentira, mas é colocado como se fosse a maior verdade do mundo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa realidade, sobre a Bíblia. E eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. A gente vai ler do verso 13 em diante. Mas enquanto você vai procurando, eu queria comentar algumas coisas e contar uma história. Falando de fake news, quem nunca acreditou numa fake news, né? Quem nunca? É bem comum a gente crer em coisas que não são verdades. Às vezes por causa de uma mentira muito bem construída na internet ou algo do tipo, ou porque vem de alguém que nós confiamos, tem um pouco disso, né? Às vezes alguém que encaminhou, alguém que enviou aquela mensagem, alguém de confiança, e você pensou, mas o fulano não vai mandar um negócio que é mentira para mim, mas às vezes o fulano não viu também. E basicamente a fake news é isso. E na vida a gente, mesmo fora de fake news, fora de internet, a gente acredita muitas vezes em coisas que não são verdades. Seja uma coisa simples como uma crença, uma palavra como é falada. Eu me lembro que a minha irmã, quando a gente era mais novo, na adolescência, ela acreditava piamente que se falava ar-condicionador. E ela falava ar-condicionador, a gente falou assim, Bruna, não é ar-condicionado. Ela, não, é ar-condicionador, porque ele condiciona o ar, então é ar-condicionador. A gente, não, mas não é, a gente ficou conversando e ela argumentando. Coloca no Google aí, para ver como é que é. Na época era um pouco mais complexo, mas ela viu ali e percebeu que era verdade. Seja numa crença pessoal, eu me lembro quando eu era adolescente também, é engraçado porque eu tinha uns 15 anos de idade, e na minha cabeça eu tinha encontrado o sentido da vida. Um garoto de 15 anos, eu achava que eu sabia o sentido da vida. E eu acreditava piamente naquilo. Até que eu percebi que não, que faltava muita coisa para aprender e estou aprendendo até hoje. E me lembra um momento em que eu fazia faculdade de teologia, estava estudando ali, e eu me lembro que eu cheguei na faculdade de teologia cheio de certezas, achando que eu sabia muito de Bíblia, sabia muito sobre Jesus, e quando eu comecei a estudar, eu me lembro que quando terminou o primeiro ano de teologia, teve um culto de ação de graças, e nesse culto, o momento de oração, foi falado assim, olha, agora você vai lembrar do seu ano, e você vai pensar em algo que você aprendeu. Eu me lembro até hoje do agradecimento meu que era, Senhor, obrigado, porque eu descobri que eu não sei nada. Esse foi o meu agradecimento, porque eu vi que de fato eu sabia nem 1/1000 do que eu achava que eu sabia. E, como eu disse, quem nunca acreditou em algo que não era verdade? Deixa eu ver um pouquinho sobre isso, um grupo de pessoas que passou por isso, que está aqui no texto de Lucas, capítulo 24, verso 13, mas antes de ler, eu queria fazer uma oração com você, pode ser? Vamos orar? Paizinho querido, estamos aqui com a Tua palavra aberta, nós queremos ouvir a Sua voz, queremos ser tocados por Ti, então pedimos a Tua presença conosco, que continue conosco. O Senhor já está presente conosco aqui, mas precisamos ouvir a Sua voz. O Senhor quer falar com cada um de nós, então ao lermos a Tua palavra, ao falarmos sobre ela, que não eu fale, mas o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que possamos ser tocados por Ti, possamos ouvir a Sua voz, e qualquer fake news, qualquer inverdade que nós criamos possa ser jogada por terra nessa manhã. É o que te clamamos por Jesus. Amém. A gente vai ler o iniciozinho, e ele fala assim, o verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, e aí no verso 15 diz, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impelidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Então ele lhes perguntou, do que se trata? E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado
até a morte o crucificaram. O primeiro ponto que a gente vai falar é quebrando as fake news. Como que a gente quebra uma fake news? E aqui, basicamente, tem a ver com isso. O que tinha acontecido aqui? O trend topic daquele momento ali era basicamente a morte de Jesus. Jesus, como eles mesmos falam, ele tinha feito milagres, ele tinha curado pessoas, ele ensinava com autoridade, falava ensinamentos interessantes, ouvia quem não era ouvido, falava com pessoas e curava pessoas que eram intocáveis ao tocar nelas. E aquilo começava a chocar e impressionar as pessoas, e só falava-se de Jesus. E você ouviu falar do Messias, e é muito comum quando você lê os evangelhos, você vê um discípulo falando com outro, quando eles começam a aceitar Jesus, você ouviu falar do Messias e tal, e aquela conversa sobre Jesus, ser ou não o Messias, rodava por Jerusalém. E aí quando está no auge da fama de Jesus, dos milagres dele, das pregações dele, lotado de seguidores, ele é traído e ele é morto. Imagine o baque daquele discípulo que seguia Jesus, que acreditava que ele era o Messias, que viria para libertar Israel, que era a mentalidade deles, vamos falar mais já sobre isso, e de repente o seu Messias é morto, o seu líder revolucionário, ou seja lá como eles viam Jesus, foi morto. Eles ficaram baqueados. E quando eles percebem que Jesus morreu, e eles tinham um pensamento um pouco distorcido sobre Jesus, eles ficam meio assim, mas e agora? E agora? O nosso Salvador morreu, e aí a gente fica aqui, perdido. É por isso que os discípulos se dispersam, todos vão para longe, Pedro nega Jesus, e até João, que seguiu, segue ao longe, meio escondidinho, de fininho, no momento que ele foi ser crucificado, porque a fé deles foi baqueada. E o que a gente leu aqui foi basicamente a realidade de dois desses discípulos. Aqui são discípulos e não apóstolos, porque apóstolo eram os 12, né, que eram alguns discípulos, até cito o nome de um deles, que é Cleopas, e eles estão ali andando e se lamentando e falando, poxa, Jesus morreu, e agora? A gente achou que a gente ia ser liberto, a gente achou que a gente ia ficar bem, e ele morreu, e nossos planos acabaram, e agora? Será que ele não era o Messias? Eles começam a desabafar, e aí Jesus aparece no meio da conversa. Jesus aparece e pergunta assim, ei, do que vocês estão falando? Só que aí Cleopas, ele devia de ser um pouco mais direto, ele fica meio, tá de sacanagem. Você está em Jerusalém e você não está sabendo do que está acontecendo? Jesus, aquele que pregava, fazia milagres e com autoridades, e todo mundo via que ele era de Deus e acreditávamos que ele era o profeta, ele foi morto. Eu imagino Cleopas chegando para Jesus e falando assim, você não está sabendo? Já ouviu falar em Jesus, né? Aí Jesus vira e fala assim, eu acho que eu já ouvi falar em Jesus. E ele, não, então, porque ele pregava, ele fazia milagres e ele foi morto, e agora a gente está aqui, baqueado. A gente não sabe o que aconteceu. E de fato, a fé deles foi abalada porque o Messias tinha morrido. Ele indignado, ele abre o coração, e a gente vê a confusão de entendimento que eles tinham. Porque tem uma frase, que é a frase logo abaixo, eu parei no verso 20, né, se eu não me engano, eu vou ler o verso 18 em diante, para a gente ficar mais claro. Jesus pergunta do que se trata, e eles explicam, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Olha a frase seguinte, verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Essa frase soa meio confusa, não soa? Porque ele fala assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, e a gente sabe que ele redimiu, não é verdade? Ele morreu pelo pecado de todos, mas ele fala logo em seguida, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia. O que parece? Que eles acreditavam que Jesus ia redimir Israel, mas não redimiu. E por que dessa explicação? Para a gente que já entende como Jesus redimiu a cada um de nós, inclusive Israel, é mais fácil de entender, mas para eles não era. Porque, basicamente, na cabeça de um judeu naquele contexto, para entender bem, a gente tem que entender algumas profecias sobre o Messias. Tem dois tipos de profecias sobre o Messias no Antigo Testamento.
Tem a profecia que a gente conhece e fala mais, que é como Isaías 53, que fala de um Messias sofredor, que fala que ele morre, que ele toma os nossos pecados, que ele toma a nossa morte, ele toma a nossa dor. Basicamente, tem texto sobre isso, sobre esse Messias sofredor. Mas tem outros textos messiânicos que falam de um Messias rei, o Messias glorioso, que é Deus forte, Pai da eternidade e tudo mais. Alguém glorioso, que entra, a ideia de entrar num jumento, para a gente soar algo simples, mas é uma entrada real. Os reis entravam dessa maneira, com aquelas plantas jogando assim, cantando hosanas, é assim que entrava um rei. Tem vários textos que se referem a Jesus assim. É claro, o texto que fala do sofrimento fala da vinda dele. O texto que fala da glória fala da volta dele, porque ele vem uma vez para morrer, para nos redimir, e ele volta um dia. Por isso a gente tem o Maranata, o Senhor logo vem, porque ele vai voltar em glória, como é dito nessa profecia do Messias. É quando ele volta. Mas se coloque no lugar de um judeu naquele período. Roma dominava sobre todo o mundo, inclusive sobre os israelitas. E Roma não só dominava, mas oprimia eles. Roma, lembra quando pede para Simão carregar a cruz? Simão nem poderia dizer que não, porque havia uma lei de que se um soldado romano te manda carregar algo, você é obrigado a carregar 1 milha, não importa o que você está fazendo, se está ocupado, se não está, você tem que largar tudo, pegar e carregar 1 milha essa coisa. Daí vem o mandamento de Jesus, te mandam carregar 1 milha? Carrega 2, é disso que ele está falando. Roma oprimia Israel, Israel sofria naquilo, por isso que tinha aquele conflito entre romanos e judeus, e depois até tem a invasão de Jerusalém, por causa desse conflito que aumenta. Imagine você sendo oprimido, sendo maltratado por um grupo de pessoas, você sendo da nação, do povo de Deus, igual eles de fato eram, e aí você aguarda um Messias. Que Messias você acha que eles vão aguardar? Um Messias que sofre, igual eles? Ou um Messias que é rei, que é glorioso, que liberta? Eles se apegavam mais à ideia de um Messias que libertaria eles da escravidão do povo romano. Não escravidão necessariamente, mas da opressão deles. Era o que eles esperavam. Então, quando Jesus vem, para eles, Jesus vai ser o rei perfeito. Porque se alguém morre, ele ressuscita. Se alguém é ferido, ele cura. Se está acabando comida, que era comum fazerem cerco nas cidades para acabar a comida, ele multiplica a comida, não tem fome. Era o rei perfeito. Vários momentos, como na multiplicação de pães e peixes, a multidão tenta levantar ele como rei, Jesus sai de fininho, porque ele não era para ser rei. O que é mais curioso é que Jesus para e fala várias vezes, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no 3º dia, mas a empolgação deles com a ideia de serem libertos ali de Roma era tão grande que entrava aqui e saía aqui. Não adiantava. Pedro chega um momento, virar e fala assim, Jesus, que isso, não vamos deixar você morrer não. Jesus fala, aparta de mim, Satanás, porque é o diabo que estava usando ele. A concepção que eles tinham de Jesus era de fato um rei revolucionário que iria lutar contra Roma e libertar e tal, e agora eles seriam novamente a nação de Deus, como na época de Salomão, e glorioso Israel seria a nação mais poderosa do mundo. Era a visão deles, o entendimento deles de Messias, mesmo que Jesus falasse o contrário, era o entendimento deles. E aí eu pergunto, quantas vezes nós não entendemos errado alguma coisa? Quantas vezes nós não olhamos para Jesus como algo que ele não é? Às vezes olhamos para Jesus como se talvez ele é um revolucionário, ele é um filósofo que conhece muita coisa, tem sabedoria, ele ensinou o amor, e é verdade, ele ensinou o amor. Às vezes olhamos para ele nem como um personagem histórico, olhamos para ele só como uma fábula, alguém que foi inventaram a história dele ali. Mas quando a gente olha para a realidade, dentro do contexto histórico, seria quase impossível alguém inventar alguém como Jesus. Porque ele foge de todos os padrões do que seria alguém para ser atraído naquele contexto, e de fato foi alguém que chocou a sociedade, por tanto chocar, que moveu tantas pessoas. Eu me lembro de um meme que é engraçado, que tem a ver com isso,
que era mais ou menos assim: Jesus tinha morrido, e aí os discípulos param e falam assim: e agora? O que a gente vai fazer? Porque o nosso Salvador morreu, vai todo mundo achar que a gente falou era mentira, porque ele morreu. Aí vem Pedro e fala assim: não, eu tive uma ideia, fica calmo, eu tive uma ideia. Eu tenho uma ideia. Qual a ideia? Qual a ideia? A gente vai inventar que ele ressuscitou. Todo mundo, nossa, mas é genial, inventa que ele ressuscitou. Não, calma, eu não acabei, calma. A gente vai inventar que ele ressuscitou, e aí o pessoal vai ficar com raiva, igual ficaram com raiva dele. E aí vão querer matar a gente, vão querer torturar a gente, você vai ser cerrado no meio, o outro vai ser decapitado, e a gente vai continuar mentindo, porque a gente não pode mostrar que está errado, e todo mundo, é verdade, vamos. Faz sentido isso? É até por isso que é meme, né? Porque não faz sentido alguém morrer por uma mentira, da maneira que eles foram mortos, alguém ser perseguido por uma mentira como eles foram perseguidos. E de fato existem evidências históricas mais fortes sobre a existência de Jesus, porque há citações sobre ele fora da Bíblia, mais até do que alguns filósofos conhecidos. Quantas vezes nós não acreditamos em coisas que talvez não são tão verdades assim? Mas como quebrar as fake news sobre Jesus ou sobre o que você lá seja? Sobre Jesus é fácil, sobre qualquer outra coisa é fácil. Como que você quebra uma fake news? Com a verdade. Pesquisando, buscando a verdade. Quando você busca a verdade, você encontra. Lembra aquele texto de Jeremias 28? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Com Cristo não é diferente. Quando eu quero entender sobre algo, eu preciso buscar. Eu preciso entender. Quanto mais eu compreendo, mais as coisas fazem sentido. E apesar da fé a gente associar como algo somente, eu creio e pronto. Tem muito de racionalidade na fé. Porque crer cegamente é fideísmo. A fé, ela tem uma racionalidade. A gente vai entender isso aqui mais para frente na história, com mais detalhes. Como, então, nós podemos quebrar as fake news? E aí vem o segundo tópico. Confirmando as good news. Confirmando as boas novas, o Evangelho. Como que nós confirmamos o Evangelho? O texto continua, e eu vou pular um pedacinho, que é a resposta de Jesus. A pergunta deles, né? Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas já faz 3 dias que ele morreu e nada. A resposta de Jesus, no verso 25, ele diz assim, então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus fala assim: meus amigos, como você tem dificuldade de crer no que a Bíblia diz? Quanta dificuldade vocês têm? O Cristo, a ideia de Jesus Cristo, o Messias, a ideia de Cristo é Messias, ou ungido. A diferença é que ungido, uma palavra, sabe a ideia do Messias ou Cristo? A diferença, os dois significam ungido. A diferença é que Cristo é ungido em grego e Messias é ungido em hebraico. Então, Jesus, Cristo é Jesus ungido, ou escolhido, ou Messias que viria. Então ele fala, não era necessário, não está na Bíblia, que o Cristo, o Messias, o ungido, precisaria morrer, como é dito lá, tanto em Isaías 53, como Daniel, também fala sobre isso, aquela profecia das 70 semanas, não era necessário que o Cristo padecesse e morresse? Aí o texto fala que Jesus, começando por Moisés, indo até os profetas, ensinou o que a Bíblia dizia a seu respeito. Basicamente, aqui rolou o estudo bíblico mais top de todos os tempos. Você fazer um estudo bíblico com o próprio Jesus, meu amigo, Cleopas foi privilegiado aqui. Porque um estudo bíblico, quando ele fala começando por Moisés, quem escreveu o primeiro livro da Bíblia? Moisés, o Pentateuco, os 5 livros ali, iniciais da Bíblia. Então, começando por ali, provavelmente Gênesis 3,15, né? Que fala do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que no caso a serpente é o diabo, o descendente é Jesus. E ele começa a pegar texto por texto que fala sobre Jesus, e ele começa a explicar quem é Jesus. Ele começa a trazer
luz para aquela escuridão da fake news que eles acreditavam, porque ouviram por aí, ó, falaram isso, falaram aquilo. Não, eu não vou no que falaram, eu vou estudar. E aí vem uma pergunta bem importante para a gente entender esse ponto da racionalidade. Por que Jesus não apareceu como o próprio Jesus ali? Porque se ele aparece igual, por exemplo, com Maria, que ele aparece como o próprio Jesus, e ela primeiro acha que é o jardineiro ali e tal, mas quando percebe que ele mostra que é Jesus. Ele podia só aparecer. Apareceu e, opa, Jesus está aqui? Realmente ele ressuscitou, porque eles falam que algumas mulheres falaram que ele ressuscitou. Se ele aparece, não tem que ter argumento. Não tem argumento para você estar aqui. Não tem que argumentar nada. Mas por que Jesus aparece dessa maneira? Ele não se revela como Jesus. Porque eles precisavam entender na Bíblia. Entender racionalmente. Porque, como eu disse, eles não eram apóstolos. Maria, apesar de não ser uma apóstola entre os 12, ela sempre estava muito próxima de Jesus e dos 12. Então, muitos dos ensinamentos exclusivos ali que os apóstolos tiveram, ela também ouviu. Então, ela, teologicamente falando, ela sabia muito mais de Bíblia do que eles. Ele aparecer para ela, diretamente ali, e ele vê, ela lembra, opa, é verdade, ele falou que ia ressuscitar. Faz sentido. Ela já entendia a teologia disso. Cleopas e o amigo não. Então Jesus para e começa a mostrar na Bíblia. E ele começa a explicar. Como eu disse, a fé ela é muito racional também. Isso é fácil de entender. Porque fé nada mais é do que confiança em Deus. Fé é confiar em Deus. Mas como que eu confio em alguém? Conhecendo. Eu só consigo confiar em alguém que eu conheço, seja um conhecimento teórico de informações. Porque eu consigo pegar um avião sem tanto medo assim dele cair? Porque eu sei que uma empresa não vai contratar um piloto qualquer para cuidar da vida de um monte de gente, porque se o avião cai por culpa dele, que a empresa contratou, como é que fica a empresa? Ela fecha. Eu sei que ele, para estar ali, ele teve um estudo, ele tem experiência, ele tem conhecimento, e aí me faz confiar, me faz ter fé que esse avião não vai cair. Se eu começo a pesquisar sobre queda de avião ou algo do tipo, eu percebo que é mais fácil eu morrer num acidente de carro do que numa queda de avião. E aí tudo isso vai me dando confiança para eu pegar um avião tranquilamente. E a fé é a mesma coisa. Quanto mais eu entendo, compreendo as verdades que a Bíblia apresenta, que Deus nos ensina, porque é bom para a gente, quanto mais eu entendo quão bom é para mim, mais fácil é seguir. Mais fácil é crer. Por quê? Porque eu compreendi. Eu entendi o porquê ele me salvou, eu entendi porque é bom, eu entendi porque ele me pede isso, porque ele me pede aquilo. Entender ajuda. E eu vou dar um exemplo, como que é importante você entender, e quando você entende e crê, você vive. Daqui a pouco eu falo sobre esse ponto, eu quero só dar mais um exemplo. A ideia de crer, ela está junto com o compreender. Quanto mais eu compreendo, mais eu vou entender, mais vai ser fácil de eu seguir. Tem uma história engraçada, que era de um homem que ele... Vou dar um exemplo aqui. Vou usar um exemplo que geralmente eu uso, porque essa história eu não lembro tão bem, eu prefiro do meu exemplo. Imagine que o Rafael chega para mim e fala assim, Pastor Felipe, eu vou fazer um curso de como pilotar avião em 3 dias. Eu falo, poxa, Rafael, você é um rapaz inteligente, você não vai fazer isso, né? Pilotar avião em 3 dias, isso é mentira. Isso não faz sentido. Mas ele fala assim, não, olha só, eu também não acreditei, porque realmente não faz sentido, mas está muito barato. E mesmo que eu não aprenda, eu vou dar um rolezinho de avião ali, tal, tá barato até só pela viagem. Falei, faz sentido, então faz. Aí ele vai lá, faz o curso, e aí passa umas 2 semanas, vem o Rafael e fala assim, pastor, você não sabe, estou pilotando avião. Fala, mentira. Fala, tô pilotando. Aí, sério, você acredita? Acredito, pô, você não vai mentir para mim. Você é um cara sincero, um cara cristão e tal, inteligente. Se você está falando, eu acredito. Exatamente. Ele fala, vamos dar uma volta de avião? Se eu acredito de verdade, eu vou. Agora, se eu estou só acreditando de palavra, eu falo assim, poxa, Rafael, eu tenho um negócio ali para fazer, não vou poder ir, não. Mas é isso.
Mas o que me faria crer no Rafael? É o exemplo que eu dei. Eu conheço ele. Eu sei que ele não vai mentir, eu sei que ele é uma pessoa lúcida. Eu sei que ele talvez não é emocionado de falar, não, estou pilotando e acabou. Quanto mais eu conheço, mais eu confio em alguém. E se eu confio, eu vivo conforme o que eu confio, conforme o que eu creio. Uma outra brincadeira eu falo é, se a pessoa ela crê que ela pode voar, ela faz o quê? Ela sobe no prédio e pula. A sua atitude é conforme o que você crê. Tiago fala assim, ó, eu acho interessante o argumento dele. Ele fala que a fé sem obras é o quê? Morta. Aí logo em seguida ele fala assim, tá, você tem fé então, eu tenho obras. Me mostra a tua fé sem obras, que as minhas obras vão demonstrar o quê? A minha fé. Você vê a minha conduta e fala, ele realmente acredita. É tipo isso, você vê que eu andei com o Rafael de avião? Realmente, eu acredito. E quanto mais você compreende, mais fácil é viver. Uma experiência da vida que eu já passei, eu sempre fui muito curioso, né? De tentar entender, tentar buscar. E obviamente eu não entendo tudo. E na minha trajetória, que não é tão pequena, se hoje eu não entendo tudo, antes menos ainda. E no processo da fé, ele tem 2 pontos. O primeiro ponto é entender. Eu entendo, eu aceito, mas no meio do caminho vão ter coisas que eu não vou entender. E faz parte, porque a gente não consegue compreender tudo. Não é de uma hora para outra que eu tenho um conhecimento. Não é de uma hora para outra que alguém se forma em medicina. Ou teologia, ou seja lá o que for. É um processo, de pouco em pouco eu vou aprendendo. Na prática, na teoria. Então vão ter coisas que você vai ler na Bíblia, você vai entender, você vai compreender, falar, nossa, realmente, Deus pediu isso aqui porque é bom por isso, isso e isso. Ah, Deus falou para não matar porque é maldade, é meio óbvio. Deus falou para não mentir porque é desonesto, é óbvio. Mas tem coisas que eu vou ler e eu vou falar, peraí, mas isso aqui não está fazendo muito sentido na minha cabeça? Não estou compreendendo tanto? As 2 coisas vão existir. Já aconteceu comigo eu estava justamente nesse processo. Eu tinha coisas que eu acreditava, entendia, até que eu estou lendo a Bíblia e vi uma coisa e eu falei, mas peraí, isso aqui na minha cabeça não faz o menor sentido. Mas já que é ele que está falando, então eu vou seguir. Lembra de Pedro? Pedro passou um pouco por isso. Pedro estava lá pescando, a noite toda e nada de peixe. Nada. E ele cansado, estressado, porque precisava levar comida para a família, levar o sustento, e a noite inteira e nada, e ele termina cansado, estressado, não conseguiu o que ele queria, não vai ter o que dar para a família dele, não tem o que comer, cansado. Aí aparece Jesus e fala, ô Pedro, joga a rede do outro lado. O que eu imagino que Pedro pensou? Tá de sacanagem, Jesus. Você entende de milagre, você entende de Bíblia, de Deus. Quem entende de peixe sou eu. Eu pesquei a vida inteira. Eu que entendo disso, não é você. Não faz o menor sentido jogar do outro lado. Se eu jogar de um lado ou de outro, vai dar no mesmo, não muda nada. Não faz o menor sentido. E é tão isso que passa na cabeça de Pedro, que com a frase dele, Jesus, porque tu está mandando, eu vou jogar. Percebe que tem uma ideia de fé, mas tem um ponto de compreensão? Porque ele fala assim, não faz sentido, mas se você está mandando, algum sentido deve ter. Ele confia por causa de quem está falando. Isso é normal no meio acadêmico, né? Talvez eu vou estudar alguma coisa e alguma coisa não está fazendo muito sentido, mas se há uma pessoa de peso da área, eu falo, opa, ou não entendi errado, ou tem que estudar mais para compreender, porque olha quem está falando. É uma pessoa que tem doutorado, a principal fonte desse assunto. Então, o ponto é esse. O nome de quem diz tem peso. E, de fato, ele pensou, é Jesus? Então, beleza. Só porque o senhor está falando, eu vou jogar. Aí ele joga. Quando ele joga, a gente conhece a história, né? Puxou, lotado de peixe, que o barco quase afunda. E aí, Pedro, tão descrente que ele estava, o que ele faz? Se joga de joelho e fala, Jesus, se afasta de mim porque eu sou pecador. Eu não mereço estar na tua presença não, porque eu não acreditei. E vem um ponto interessante. Jesus, ele vira para ele e não reclama, fala, seu Pedro, pouca fé que você tem, seu miserável, pecador. Jesus não faz isso. Ele fala, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens.
Quando você jogar a rede, você não vai pescar mais peixe. Você vai pescar vidas. Você vai salvar pessoas. Um outro exemplo de uma certa descrença e de que Deus falou com ele foi Tomé, né? Até na postagem tinha um exemplo. Tomé falou, olha, eu só vou crer se eu tocar na ferida dele. Jesus fala, não está acreditando? Então toca aqui então. High five. Toca aqui na minha mão, toca na ferida então. Ele vai lá e toca. Falou, é isso? Ele chegou, Tomé, seu pecador miserável. Não é mais difícil. Falou isso? Falou assim, Tomé, você precisou disso para crer? Mais bem-aventurado quem não viu e creu. As duas coisas existem. Tem pessoas que primeiro creram, depois passaram a compreender. Tem pessoas que compreenderam e porque compreenderam passaram a crer. Mas as duas coisas são importantes. É importante eu entender, eu compreender, eu estudar, eu pesquisar. E aí quando eu vou entendendo, eu vou pesquisando, eu vou compreendendo, tudo isso ajuda. E aí eu faço um comentário para você que talvez esteja nesse processo de querer entender, querer compreender, querer desenvolver uma fé ou ver, pelo menos no que vai dar. Faça como o Cleópas e o amigo dele. Não vai dar para ser com Jesus, mas faz um estudo bíblico. Estuda, procura entender, procura alguém, procura, até eu, dependendo, se der, a gente vai lá, faz um estudo bíblico ali, ou alguém da igreja que trabalha com isso, faz o estudo, a gente vê uma maneira. Mas estuda, se aprofunda. Porque você não vai pelo que falaram, pelo que disseram. Você vai pelo que você entendeu. É lei falar, está aqui? Nossa, está aqui. Eu me lembro de uma história que um pastor meu contou, professor meu e pastor. Ele estudou na Bíblia com um jovem, e ele explicando um conceito do texto bíblico, o jovem ficava assim, não, mas não é isso. Ele argumentava e jogava para um texto e para o outro, não, porque o texto lá diz aquilo, e o pastor tinha que ficar respondendo uma coisa ou outra do porquê. E aí o maior e último argumento do rapaz, ele falou assim, mas em tal lugar está escrito tal coisa. Aí o pastor, sabia que ele era um jovem inteligente, falou assim, fala o seguinte, eu não vou falar mais nada. Já comentei o que eu tinha que comentar, faz o seguinte, toma aqui o texto, lê o capítulo todo. Aí o rapaz pega e começa a ler. Começa a ler. Começa a ler. Era um capítulo um pouco longo. E o pastor ficou lá esperando ele ler. E ele está de cabeça baixa lendo. Quando ele termina, ele só levanta a cabeça e o pastor vê os olhos dele marejados, cheios de lágrima. E ele fala assim, mentiram para mim, pastor. Mentiram para mim, porque falaram que esse texto dizia outra coisa, mas claramente ele não diz isso, porque eles pegam só um pedaço do texto. Pastor, mentiram para mim. Quão doloroso é perceber que a gente crê numa fake news, né? E às vezes você pode achar que eu estou falando só para quem talvez não crê, ou talvez quem está no processo, mas isso serve para quem cresceu na igreja. Você crê num Cristo que você conhece ou num Cristo que falaram aqui na igreja? Porque a ideia da salvação é pessoal. Lembra daquela frase de Mateus 25, quando Jesus chega lá e ele divide, e eu falo assim, Senhor, eu fiz milagres, eu fiz isso e aquilo, eu preparei isso, preparei aquilo. Jesus vira e fala, vem cá, eu não te conheço. Eu não te conheço, você não falava comigo. Você não ouviu o que eu falava, eu não te conheço. É algo pessoal. Então você pode estar aqui na igreja desde pequeno, ter crescido aqui, e talvez não conhecer. Tudo é uma questão de busca, de entendimento. Precisamos buscar e assim vamos entender. Tem uma frase interessante de Jesus, quando ele fala sobre parábolas, e quando a gente lê por alto parece meio estranho, que ele fala que ele conta a parábola para que ouçam e não entendam, para que vejam e não compreendam. Peraí, mas ele está contando para não entender? Quando você começa a ver a sequência de histórias e de parábolas e da explicação dele, você percebe que ele diz isso, a parábola, ele conta a parábola, por dois motivos. E o dele, o principal para o nosso ponto aqui, é de que a pessoa entende a parábola proporcionalmente o quanto ela busca. Porque a parábola, ela, para a gente é um pouco mais difícil de entender, porque não é o nosso contexto. Mas quando eles ouviam a parábola, era uma história, igual essas histórias que eu contei, de analogia, que ajuda a entender melhor. E era isso, eles entendiam o básico. Mas quanto mais eles se aprofundavam e pensavam, mais eles entendiam. Isso é uma questão até cultural. Aqui no Ocidente, onde nós vivemos,
Se uma criança pergunta para o pai, pai, o que é salvação? O pai responde, olha, salvação é quando a pessoa é resgatada e tal. A gente responde conceitualmente. Nós somos assim, pensamos conceitualmente. Já no Oriente é diferente. Se uma criança chega para o pai e fala assim, pai, o que é salvação? Ele fala, vou te contar uma história. E ele começa a contar uma história, e a moral dessa história é, salvação é isso. Só que o interessante dessa cultura oriental é que, por ser uma história, a criança fica com aquela história na cabeça e ela reflete, peraí, mas eu não entendi, porque ele não disse o que significa. E ela fica pensando. E quanto mais ela pensa naquela história, mais ela se aprofunda, mais ela entende, mais ela compreende. Amigo, se você ler a Bíblia, ler os Evangelhos, só ler mesmo, você vai entender que Jesus é salvação. E vai entender que Ele morreu para nos salvar, ponto, é fácil. Mas quanto mais você se debruça no texto, quanto mais você para entender, estuda, e tira a dúvida aqui, e vai ali, quanto mais você aprofunda, mais você entende, mais claro fica, mais Ele te toca, mais a sua fé aumenta. Porque a fé vem pelo quê que diz Hebreus? Pelo ouvir. Eu estou ouvindo alguém falar, eu estou ouvindo a palavra de Deus falar comigo, eu estou ouvindo o próprio Deus falar comigo. Mas a história não acaba por aqui, não acaba no estudo bíblico que eles fizeram. Eu vou contando, para a gente não precisar ler tudo, mas basicamente, eles vão conversando, vão ouvindo Jesus falar, e eles chegam na casa deles, e aqueles dois jovens falam assim, Jesus, vamos lá para nossa casa, vamos comer lá, a gente faz um pãozinho, um negocinho ali legal para a gente comer, a gente vai trocando ideia, vai conversando, tá, o papo tá bom, vamos lá, a gente vai trocar uma ideia lá, come um negócio, e aí quando eles chegam, Jesus senta, eles colocam as coisas na mesa, quando Jesus parte o pão, eles percebem que é Jesus. Olha que interessante isso, o texto fala, no partir do pão, verso 30, para a gente ler essa parte, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles, então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu, olha essa frase, e disseram uns aos outros, um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho? Quando nos expunha a Escritura? Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Pensa no quanto você vai conhecer alguém pela forma que a pessoa parte o pão. Sem conhecer. Eles conheciam Jesus. E quando Jesus parte aquele pão, eles reconhecem, Jesus desaparece, e a fala é, porventura, não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Quando você para estudar a Bíblia como ela é, e entender ela como, o que ela diz, não o que disseram por aí, não o que falaram, não o que eu ouvi, quando eu paro com meu coração aberto para ouvir, de coração, de fato seu coração vai arder. Porque como com eles, o próprio Jesus vai se fazer presente. Você não vai ver que é ele, não vai ver ele ali, mas ele vai estar falando do seu coração. Então ele está ali, igual ele está aqui com a gente hoje. Porventura não ardia o coração enquanto falava das Escrituras? A Escritura tem esse poder de arder no coração, de transformar vidas. A gente vai falar sobre isso aqui também, algumas histórias que aconteceu isso. Basicamente, para você confiar em alguém, você tem que dar um primeiro passo. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu costumo usar muito nesse tipo de coisa. Eu tenho algumas pessoas aqui casadas, outras que não são casadas. Se você é casado, lembra quando você conheceu a sua amada, o seu amado ali. Se não, se coloca na situação e imagina. Um momento da vida, você vai lá, encontra um jovem, uma jovem, que você olhou e falou, poxa, bonito, bonita, boa aparência, legal. E de repente você começa a conversar, parece ser uma pessoa legal, poxa, interessante, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa também sábia, é uma pessoa de Deus, não sei. Os atributos que você procura. E você começa a perceber, e poxa, é legal, tal, pessoa interessante. Você conversa um tempo, e você se apaixona. O coração arde, aquele coração acelera mais forte quando fala com a pessoa, aquela felicidade, e de repente você decide namorar com aquela pessoa. Você pede a pessoa em namoro, ou a pessoa pede você em namoro, e aí você decide namorar.
Vou falar uma coisa que é um pouco pesada, mas é a realidade. Quem te garante que essa pessoa não vai um dia trair você? Quem garante que essa pessoa não vai mudar, talvez? É claro, garantia a gente não tem. E eu não digo isso para não casar, para não namorar, a ideia não é essa. O ponto é, por que você escolhe namorar ou casar com essa pessoa? Por amor. Não só isso, mas de tudo que você conheceu dela, você fala, essa pessoa eu creio que vai ser fiel a mim igual você fiel a ela. Do pouco que eu conheço dela, ou do, não sei o quanto, se é muito tempo, se é pouco tempo, mas do que eu conheço dela, eu creio que ela vai ser fiel a mim, igual eu vou ser fiel a ela. Para se confiar em alguém para namorar, precisa conhecer. Para casar, mais ainda, por isso que a gente namora, né? A gente namora para conhecer, para saber quem a pessoa é, para saber dos planos, como ela é como namorada ou namorado, saber como que ela lida num relacionamento, para decidir casar. Como que eu escolho namorar com alguém ou casar com alguém? Conhecendo. Como que um dia eu passo a ter fé? Conhecendo Deus. É exatamente igual. Só que para uma pessoa que decide namorar primariamente, o primeiro passo é um passo de fé. Porque provavelmente o conhecimento que se tem nessa pessoa não é tão grande assim. Em muitos casos não se conhece a pessoa por anos e tudo mais. Mas por amar, você fala, não, eu amo e parece ser uma pessoa legal, eu vou ir. O amor também é dar a cara a tapa. Porque o primeiro passo do amor é falar assim, olha, eu não tenho nenhuma evidência de que ela de fato é fiel, vai ser fiel a mim, eu não sei, mas eu vou dar a cara a tapa, eu vou seguir, eu vou confiar. E nesse processo de se relacionar, de conhecer, de namorar, você vai percebendo que de fato aquela pessoa ela de fato é uma boa pessoa, de fato é uma boa namorada, um bom namorado, e vale a pena casar com aquela pessoa. Aí a pessoa resolve se casar, se casa, tem filhos. Com Deus é a mesma coisa. O primeiro passo para se ter fé é muitas vezes puramente um passo de fé. O que se conhece sobre Deus quando se dá o primeiro passo para crer? Geralmente é mais o básico, na maioria das vezes, tem exceções, mas geralmente é isso. É basicamente saber que Ele também te ama. Esse é um ponto importante para decidir namorar com alguém, né? Saber que não só sou eu que amo, a pessoa também me ama. E no caso de Jesus é um pouco mais fácil de se crer, né? Afinal de contas, Ele me amou a ponto de vir aqui e morrer por mim e por você. Ele morava num céu, era adorado, glorificado, e cantavam, santo, santo, santo é o teu nome. Ele larga isso, ele vem aqui, vive uma vida como a minha e a sua, cheia de perrengue, para poder morrer no seu lugar, para pagar a sua e a minha dívida de pecado. Quer mais comprovação de amor do que essa? Essa é a comprovação de que Ele te ama e que Ele me ama. E isso deve ser a força para nós darmos esse primeiro passo. Esse passo que é de fato um passo de fé. De falar, Senhor, eu quero. Olha, eu não compreendo tanto, tem umas coisas que eu não estou entendendo ainda, que para mim não faz sentido, mas quer saber? Eu vou dar esse passo. Vou dar minha cara a tapa aqui. Vou dar esse passo. Para conhecer de verdade. Para saber se é verdade ou não. Para saber se é tudo isso mesmo. E aí eu te falo uma coisa. Quando você der esse passo, para iniciar esse relacionamento com Deus, eu tenho certeza que o seu coração vai arder. Igual o meu arde, na maioria das vezes que eu leio a Bíblia. Ele vai arder. Porque você vai ter um encontro com Ele. E não só isso. Quanto mais você conhece desse Deus, mais você fica encantado com Ele. Mais você fica apaixonado. Mais você passa a amar Ele. É claro, o nosso amor por Ele não é nem 1/1000 do que é o amor dele por nós. Esse é um relacionamento que não é compatível de amor, porque Ele ama muito mais. Mas quanto mais você conhece Ele, mais você vai amá-lo. E mais você vai sentir o amor dele. Até nos momentos mais difíceis.
O meu apelo para você e para mim também hoje, o apelo de Deus para nós hoje é: filho, dê esse passo de fé. Confie. Venha me conhecer pessoalmente. Quer você já tenha um relacionamento com Ele, sempre ouviu, que esse relacionamento possa ser mais pessoal. Ou se por acaso você não tem nenhum relacionamento com Ele, não crê, não sabe, não conhece, dê esse passo. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Eu tomei esse passo em 2009. E até hoje eu nunca me arrependi. Pelo contrário. Eu só me alegro cada vez mais e mais e eu penso: que seria eu sem Ele? Eu não seria nada. Talvez eu nem estivesse vivo. Mas tome esse passo. E tomando esse passo, você vai ser como eles. Você vai ter um encontro com Jesus e seu coração vai arder por Ele, igual o dele já arde por você. Vai ter um louvor especial. E eu quero fazer um pedido um pouco diferente. Eu costumo fazer isso porque eu gosto de fazer isso e é bom. É bom para a gente nesse momento. Enquanto a banda estiver tocando aqui, cantando, feche seus olhos. Pode louvar junto, é importante manifestar em louvor também, mas feche os olhos e converse com Deus. Enquanto você fala com Ele, Ele vai falar com você através da música. E depois desse louvor, eu quero orar com você, para reforçar essa ideia de dar esse passo, de conhecer mais a Deus. Amém? Então, enquanto o louvor é cantado, feche seus olhos. Eu vou fechar aqui também e a gente ora. Vamos falar com Deus e depois eu quero orar com você.